Eu quero compartilhar com você nesse momento, nesse tempo de quarentena, uma palavra que Deus tem colocado muito no meu coração, que é a palavra de 2 Coríntios 7, 9 e 10, que diz assim: a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação, e não ao remorso, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Vejam que esta tristeza segundo Deus produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. A palavra de Deus conta que no livro de 1 Coríntios 5, Paulo manda uma carta para a igreja de Corinto, falando sobre o pecado de um rapaz, de um filho, que se deitava com a sua madrasta. E a igreja naquele tempo tolerava aquela atitude, tolerava aquele pecado e se associava a pessoas que não estavam fazendo a vontade de Deus, que estavam vivendo a imoralidade na sua conduta, no seu comportamento. E Paulo, ainda que relutante, enviou uma carta, uma palavra para aquela igreja de Corinto. No capítulo de número 7 de 2 Coríntios, ele fala que, apesar de ter entristecido a igreja com aquela carta, apesar daquele povo ter recebido aquilo como um confronto, como algo que trouxe uma angústia, uma tristeza, um sofrimento para eles, foi algo proveitoso. Porque a tristeza, segundo Deus, produziu arrependimento, que levou à salvação. O arrependimento nada mais é do que uma morte da nossa vontade, do nosso eu, uma morte do nosso argumento, uma morte das nossas razões, para que a salvação, para que a ressurreição, para que a vida de Deus, a redenção possa nascer dentro de nós. Eu quero te convidar, querido, a meditar em dois personagens da Bíblia, dois personagens icônicos, dois reis de Israel, que fizeram toda a diferença na história do seu povo, que foi Saul e Davi. Dois homens que reinaram 40 anos, mas de histórias e corações completamente diferentes. São paralelos. Eu lembro de Saul, quando Deus avisou para Samuel: faça com que ele me espere 7 dias, só 7 dias. E ali dentro daqueles 7 dias eu vou oferecer um holocausto de paz, um sacrifício ao Senhor. Saul, vendo que Samuel demorou daqueles 7 dias, ele não aparecia, foi e sacrificou. Quando Samuel chegou, falou: o que você fez? Você foi tolo. Como que você ofereceu esse sacrifício, sendo que o sacrifício só o sacerdote fazia? Naquele momento, Saul foi rejeitado rei. Naquele momento, aquela prova que Deus submeteu Saul, ele foi reprovado. Quantas vezes Deus está nos provando na obediência, nos provando na espera, e a gente simplesmente se precipita. Se precipitar é o quê? Se pôr a um precipício. E Saul, infelizmente, foi rejeitado rei. O coração de Deus se entristeceu com Saul. Uma segunda oportunidade, uma segunda prova, Saul mais uma vez desobedece o Senhor. E faz o quê? Deus mandou ele matar os amonitas. Todos, não deixar absolutamente nada. Quando Samuel chegou, ele disse: Samuel, que Deus o abençoe. Eu obedeci, eu cumpri a vontade de Deus. Deus me mandou matar os amonitas e eu matei. Samuel, quando ouve aquele mugido, aquele barulho das ovelhas, dos bois, pergunta: então por que eu estou ouvindo esse barulho? E aí Saul confessa: fui os meus valentes, os meus guerreiros, eles me incitaram a guardar essas ovelhas, o melhor do rebanho, para sacrificar ao Senhor. Mas Samuel diz: mas não vale mais a sua obediência? Não vale mais a sua obediência do que você sacrificar ao Senhor? E mais uma vez Saul foi reprovado diante de Deus. E em tantos argumentos, no final ele reconhece: eu pequei contra o Senhor. E lá no capítulo, vamos abrir juntos aqui, em 1 Samuel 15, ele fala lá no finalzinho, lá naquele restante ele diz: e Saul repetiu: pequei.
pequei mesmo. Depois de tantos argumentos, ele diz: agora honra-me perante as autoridades do meu povo, perante Israel. Volte comigo para que eu possa adorar o seu Deus. Ah, meu querido, se Deus não for o seu Deus, você pode cumprir todas as regras, mas seu coração será reprovado diante do Senhor. Ao contrário de Davi, que logo assim que Natan disse para ele: você pecou, você foi como aquele homem que roubou, um homem rico que roubou aquela única ovelha daquele senhor. Ele, na hora, quando foi confrontado, quando foi revelado o seu pecado, o que ele fez? Eu pequei contra o Senhor, pequei contra os céus e contra a terra, pequei contra ti, Senhor. Foi em jejum, rasgou suas vestes, colocou seu pano de saco, se arrependeu. E por causa do arrependimento de Davi, sem argumento, sem desculpa, sem questionamento, sem querer dar as suas desculpas esfarrapadas, os seus motivos, ele só reconheceu o seu pecado e se arrependeu. Isso fez toda a diferença. Apesar de que as consequências não foram banidas da vida de Davi, a espada nunca se apartou da família de Davi. Quem sou eu? Quem é você? Quando o Senhor nos confronta, quando a tristeza vem, quando nós somos confrontados como aquele povo de Corinto foi confrontado, quem sou eu? Quem é você? Será que você consegue chegar para Deus e dizer: Senhor, eu pequei? Ou você é como Saul, cheio de argumentos, cheio de desculpa? Quem sou eu? Quem é você? Quero te convidar nessa hora a se avaliar e pedir para que o Senhor, que o Espírito Santo te convença, porque Ele é o único que pode me convencer e te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Senhor te confrontar, quando a tristeza bater na sua porta, quando o seu coração for coagido a reconhecer o seu pecado, a reconhecer suas fraquezas, não dê desculpa, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, mas a tristeza segundo o mundo, a morte. Tem arrependimento. Saul teve remorso, Davi se arrependeu. Isso determinou a vida dos dois. Arrependimento é um caminho e a chave para a reconciliação e para a aprovação de Deus. Mas o remorso, querido, é só um arrependimento pouco. É só um fingimento que leva à reprovação de Deus. Não seja assim. A tristeza de Deus produz vida e vida em abundância. Se submeta aos processos e você vai entender os propósitos. Deus te abençoe. Fique com Deus.